capítulo de número 4. A mensagem do Senhor para nós está contida nos versículos 5 e 6 aqui de Colossenses. Nós temos desenvolvido mensagens sequenciais expositivas. Estamos aí 2 anos, desenvolvendo mensagens sequenciais e expositivas em Colossenses. E estamos terminando o livro aqui a carta de Paulo aos Colossenses. E hoje a mensagem do Senhor para nós está nos versículos 5 e 6 de Colossenses, capítulo de número 4. Assim diz a palavra do Senhor: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Irmãos, no segundo século, nós temos os chamados pais da igreja, e tem um homem ali que é muito importante, que é considerado como pai da igreja, que é o chamado Justino Marte. Justino Marte, ele é chamado dos primeiros apologetas, e apologeta é aquele que faz a defesa da fé. Então, quando se fala de apologeta, é aquele que faz defesa da fé. E na época ali de Justino Marte, a igreja ela era acusada, seja pelo Estado, seja pelas pessoas de fora, de coisas terríveis. A igreja ela era acusada, por exemplo, de ser um povo canibal. Afinal, eles se reuniam e comiam o corpo e bebiam o sangue de Cristo Jesus. Como assim? A igreja ela não era muito bem vista pelos de fora. A igreja era um lugar estranho, porque, segundo as pessoas de fora, era um lugar onde havia incesto. Os irmãos casavam com as irmãs. Essa era a ideia que o povo tinha a respeito da igreja. E então Justino Marte, ele vai explicar a respeito de que ali está a questão espiritual na Santa Ceia. Ali está a questão não de um incesto, mas está na questão de nós casarmos com irmãos na fé, um irmão casando com uma irmã na fé. Hoje nós temos que deixar bem claro a respeito disso. Quando fala irmãos, hoje a gente tem que deixar específico. É um irmão com uma irmã na fé. E assim, irmãos, havia um grande desafio ali para a igreja, no sentido de as pessoas de fora compreenderem aquilo que acontecia dentro da igreja. Ou seja, dentro da igreja era tranquilo as coisas. Os irmãos entendiam por que estava tomando a ceia. Os irmãos entendiam por que havia casamento entre um irmão e uma irmã, até mesmo questão de jugo desigual. Entendiam bem estas coisas, mas os de fora não. Os de fora não tinham dificuldade. E, irmãos, não era uma diferença muito grande do que acontecia na época de Paulo. Paulo, ele está escrevendo aqui aos irmãos de Colossos, eles eram gentios. Dentro de Jerusalém não havia tanta essa dificuldade. Até porque o cristianismo, ele inicia dentro do judaísmo. Então não havia muita diferença com alguns conceitos. Não havia muita diferença com relação a alguns rituais. Não havia muita diferença, por exemplo, com eles entenderem um casamento dentro dentro da igreja. Não havia muitas dificuldades neste sentido. Então a igreja, quando nós vemos, por exemplo, lá em Lucas, narrando em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, falava que a igreja em Jerusalém, ela gozava de simpatia dos irmãos. A igreja em Jerusalém, ela tinha uma conotação diferente. Ela tinha um olhar diferente com relação à igreja lá entre os gentios. Havia muita dificuldade e muito preconceito com a igreja. Por isso, irmãos, gostaria de trazer o seguinte tema diante desta situação: a atitude da igreja fora de seus portões. O tema da mensagem de hoje é esta:
a atitude da igreja fora dos seus portões. Assim como a igreja ela não tinha muitas dificuldades, ela dentro das quatro paredes, vamos assim dizer, e nós podemos ver até mesmo aqui em Colossos, por exemplo, versículo de número 15, que ele vai dizer: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, a igreja que ele hospeda em sua casa. A igreja muitas vezes não tinha templo. Naquela época era muito difícil ter templo, as igrejas. Era uma igreja que estava em quatro paredes nas casas, às vezes com um número bem reduzido. Então, assim, irmãos, ali dentro era fácil as coisas. O ambiente era extremamente propício. Tudo era compreendido. Você estava entre irmãos. E assim, irmãos, é muito fácil para nós mesmos. Olharmos, por exemplo, para as nossas atitudes dentro da igreja é muito simples. Dificilmente você vai encontrar, por exemplo, um irmão falando palavrão dentro da igreja. Dificilmente você vai ouvir. Eu, por exemplo, raras vezes eu ouvi algumas coisas que para alguns nem palavrão é. Raras vezes você vê irmão com raiva um do outro dentro da igreja, dificilmente. São raras essas situações. Agora lá fora as coisas são diferentes. Lá fora as coisas são diferentes. As pessoas não têm a atuação do Espírito. As pessoas não estão, por exemplo, buscando os frutos do Espírito, domínio próprio, por exemplo. As pessoas de fora não estão preocupadas com estas coisas. Por isso, irmãos, talvez a grande dificuldade que cada um de nós temos como a igreja não seja conviver e viver aqui dentro. Há dificuldades porque somos pecadores. Como diz, não existe igreja que não tenha problemas. Igrejas têm problemas. Mas, irmãos, os problemas que podemos ter dentro da igreja é fichinha, dentro dos problemas que podemos ter fora. Porque raramente nós somos perseguidos dentro da igreja. Pode acontecer, mas raramente somos. Agora, lá fora é quase que a prática. Lá fora é quase a prática. E por isso Paulo está escrevendo aqui aos irmãos de Colossos, com relação a instruções para as atitudes que a igreja deve ter lá fora. E ele inicia aqui com um verbo no imperativo, trazendo aqui de portai-vos. Irmãos, essa palavra aqui no grego, ela pode ser traduzida por viver. Então, quando ele fala portai-vos com sabedoria para os que são lá de fora, e aqui é o tratamento para com os que são de fora, em primeiro lugar, né, a respeito dessas atitudes fora dos portões, seria com relação a esta sabedoria que nós devemos ter na nossa forma de viver lá fora. Então, essa palavra portai-vos, ela pode ser muito bem traduzida por vivei. Vivei. Uma ordem que Paulo está trazendo aqui para nós. Vivei. E viver, irmãos, não é apenas você não vive alguns momentos e outros não. A ideia de viver é de constância. É a cada segundinho, milésimozinho de segundo. Você não está vivo e morto, depois está vivo e está morto, está vivo e está morto. Não é assim. Viver é algo constante. E quando ele fala isso, é no sentido de você ter uma sabedoria constante. Viver de forma sábia. Não é de uma forma sábia e tola, sábia e tola, sábia e tola, mas constantemente sábia. Sabendo aqui, principalmente, irmãos, para com os que são de fora. Oh, que dificuldade é nós agirmos de forma sábia lá fora. Mas, irmãos, o lugar em que nós vamos mostrar o nosso caráter renovado, nós vamos mostrar o caráter de alguém que nasceu de novo, é lá fora. É lá fora. Lá fora que é o grande desafio para nós mostrarmos. Aqui dentro, irmãos, talvez seja muito fácil nós olharmos uns para os outros e falarmos: olha que irmão piedoso, que irmão piedoso. Agora lá fora é que deve ser mostrada a real piedade.
Lá fora que deve ser mostrado para as pessoas a respeito do nosso fruto do Espírito, a nossa temperança, o nosso domínio próprio, quando as pessoas nos ofendem. Irmãos, o quão muitas vezes o nosso desejo de que as pessoas nos ofendem, a gente vem a retrucar. E essa é a coisa natural daquele velho homem que está dentro de nós. A grande dificuldade é nós segurarmos. Por isso que ele diz, irmãos, de portarmos com sabedoria com os que são de fora. E portarmos com sabedoria, irmãos, não só apenas com relação daquilo que de repente é pecaminoso, até aquilo que não é, mas pode de repente causar escândalo. As pessoas, elas muitas vezes falam assim, mas você não é crente, por que você está fazendo isso? Mesmo não sendo pecado algumas coisas. Por isso que quando ele fala sabedoria, não tem a ver somente aquilo que é pecaminoso, não. Até aquilo que não é, mas que de repente pode causar escândalo. Irmãos, Justino Mártir, ele tinha um grande desafio com relação às pessoas de fora da igreja, as pessoas do mundo, por causa da visão deturpada que elas tinham da igreja. Não é diferente nos nossos dias. Irmãos, hoje em dia as pessoas têm falado assim, você é crente, mas qual a diferença que tem entre você e as pessoas do mundo? O evangélico hoje, irmãos, aquele que é chamado cristão, ele está em descrédito. Lá havia uma compreensão, uma má compreensão a respeito do evangelho. Hoje há um mau testemunho enorme lá fora. Tem hora que parece que falar que é evangélico lá fora dá quase que vergonha. Você pegar e as pessoas perguntam qual é o seu, qual é a sua profissão, a gente olha assim, eu sou pastor, mas fala com aquela convicção, ou eu estou meio com vergonha de dizer, eu sou pastor. Irmãos, hoje em dia nós temos vivido enorme dificuldade lá fora. E temos vivido enorme dificuldade porque esse mundo chamado evangelical, esse mundo chamado evangelicalismo, aqueles que se dizem evangélicos, eles estão dando mau testemunho lá fora. Estão fazendo coisas que são piores do que as pessoas do mundo. Estão utilizando muitas vezes até da palavra de Deus para gerar confiança e passar as pessoas para trás. Por isso, irmãos, a grande dificuldade para nós é nós mostrarmos Cristo lá fora, não aqui dentro. Por isso que nós devemos viver esse evangelho lá fora. Talvez, se nós chegássemos para as pessoas e falassem, Jesus Cristo, Ele te ama. Talvez ela falar, o outro falou para mim também. E é um picareta. Um outro picareta que passa muita gente para trás falou a mesma coisa. Eu acho que ele ama a mim, mas ele não me ama, não. Irmãos, temos vivido tempos difíceis. Temos vivido tempos difíceis. Mas aqui Paulo ele está nos exortando a agir com sabedoria. A não nos colocarmos como os evangélicos de hoje neste mundo, mas de pessoas transformadas de fato. Você é o canal de bênção para esse povo no mundo. Você é o canal de bênção. Se você agir com sabedoria, as pessoas vão te ler. As pessoas estão nos lendo lá fora. As pessoas estão. Talvez a única Bíblia que eles vão ver lá fora seja você. Por isso, irmãos, olha o tamanho da responsabilidade que está em nossas mãos de darmos um testemunho fiel e genuíno de Cristo, não apenas na igreja, que é fácil, mas lá fora. Portai-vos, vivei com sabedoria para os que são lá de fora. E ele diz ainda, aproveitai as oportunidades. Irmãos, vivendo de forma sábia, as pessoas mesmo abram oportunidades para nós. As pessoas, elas vêm perguntar para nós, mas por que disso? Por que você é uma pessoa diferente?
Por que você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa até séria, mas não é carrancuda, né? E tem que tomar cuidado com isso, né? De ser carrancudo. Falar assim, eu tenho a felicidade, como diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas, rapaz, aquela cara que chupou limão, né? Aquela cara que passou chupando limão o dia inteiro, azedo. Cuidado, irmãos. As pessoas estão nos olhando. E através dos nossos atos de sinceridade. E sinceridade não significa ofender pessoas. Sinceridade não significa ser grosso ou ser grossa com as pessoas. Não significa tratarmos as pessoas de qualquer jeito, mas tratarmos com amor de fato. Irmãos, as pessoas mesmo vão vir até nós e perguntar a respeito do porquê das coisas. Nós teremos de fato, assim como a igreja a igreja primitiva lá de Jerusalém, ter a simpatia dos de fora. Por isso, irmãos, agindo com sabedoria, pedindo sabedoria do alto, para nós nos portarmos diante dessas pessoas, sejam elas parentes, sejam elas vizinhos, sejam elas pessoas até desconhecidas. Nós poderemos abrir portas, irmãos, para poder anunciar a respeito do amor de Cristo, anunciar a respeito das virtudes daquele que nos chamou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, o nosso testemunho, ele abre portas. Você pensa assim, Senhor, eu não sei como que eu vou chegar e falar em outra pessoa. Rogue ao Senhor, Senhor, abra as oportunidades para mim. Paulo, por exemplo, nos versículos anteriores, versículo de número 3 e 4, ele fala para a igreja, orem aí por mim, para que Deus abra portas para o Evangelho. Nós devemos orar, irmãos. Mas imagina, irmão, se você é aquela pessoa que, olha, dentro da igreja não sai um palavrão da tua boca. Mas lá o teu vizinho está toda hora ouvindo você brigar com seu filho, você brigar com o esposo, você brigar com a esposa, brigar com todo mundo, brigar com o vizinho. Você vai falar de Jesus para ele como? As oportunidades estão fechadas para você. Por isso que ele fala, haja com sabedoria, e assim vai abrir oportunidades. Eu fico imaginando, irmãos, lá no trânsito, alguém dá uma fechada e você pega e faz um gesto que não deveria. Imagina você encontrar com essa pessoa na feira para evangelizá-la. Ela vai olhar para você e vai falar, mas olha como você me tratou. Você quer falar o que para mim? Olha o jeito que você me tratou lá no trânsito. Tomemos cuidado, irmãos. Venhamos a ter sabedoria. Se existe talvez uma dificuldade enorme que esse trato e a sabedoria ela é extremamente exigida para nós, é com relação aos nossos parentes. Os nossos parentes, eles conhecem cada mazela. Você quer pegar e anunciar Jesus para o seu cônjuge que é incrédulo? Ele vai olhar assim, a esposa que é crente, quer evangelizar o incrédulo, ele vai olhar assim, essa é a submissa. Se ela é submissa a ele. É o esposo que está querendo evangelizar a esposa descrente, ele vai olhar, será que está amando como Jesus ama a igreja? Irmãos, e muitas vezes o incrédulo sabe aquele calcanhar de Aquiles, onde a gente explode. Onde a gente explode com facilidade, ele sabe. O parente nosso sabe. Por isso é um grande desafio nós portarmos, irmãos, com sabedoria. Portarmos com sabedoria nas festas que tem entre família. Eles estão olhando se você está dando risada ou está até contando piadinha infame. Eles estão olhando. Por isso o grande desafio é termos sabedoria. E tendo sabedoria, irmãos, as portas serão escancaradas para nós. Podermos anunciar aquilo que é o mais grandioso, que é a obra de Cristo Jesus que foi feita em nossas vidas. E quem sabe, e assim é o nosso desejo, que seja feito, por exemplo, na vida dos nossos parentes.
Nós devemos crer, irmãos, que Deus ele tem obra na vida dos nossos parentes, sim. Mas nós também devemos pedir ao Senhor, Senhor, me dê sabedoria, para que, através dos meus atos, eles vejam Cristo Jesus. Para que, através dos meus atos, portas sejam abertas para anunciar o Evangelho a eles. E aí sim, irmãos, os nossos parentes poderem olhar para nós assim e falar, opa, eu quero ser igual o Dionísio, quero ser igual o Flávio, quero ser igual a Dulce Maria, quero ser igual esse meu parente. Ele sim, lá fora tem um monte de crente aí que é só de boca, mas ele sim, ele é crente verdadeiro, ele dá testemunho real. Ele, quando tem oportunidade, ele fala a respeito de Cristo Jesus. Irmãos, e ele diz ainda aqui a respeito de quando nós agimos com sabedoria e nós tivermos oportunidades. Ele vai dizer aqui a forma que nós devemos anunciar a respeito desse Cristo, versículo de número 6. Ele fala, a vossa palavra seja sempre agradável. Seja sempre agradável. Irmãos, as pessoas hoje em dia, elas querem firmeza. As pessoas hoje, elas querem umas das outras a pessoas convictas. Agora, imagina, irmãos, ele está dizendo, a vossa palavra seja sempre agradável. Imagina, irmãos, que você chega para uma pessoa e a primeira coisa que você vai fazer é reclamar do governo. Primeira coisa que você faz é reclamar do governo. A segunda coisa que você faz é reclamar que está calor. A terceira coisa que você reclama é que a cesta básica ela aumentou de preço. Ô, irmão, a tua palavra tem que ser agradável. Não no sentido de uma palavra otimista, mas, Senhor, olha, o Senhor está nos dando hoje um dia quente, outro dia ele dá um dia mais fresco, outro dia chove. E louvado seja Deus por isso, porque se não tivesse calor, como que as plantinhas iam crescer? Se não houvesse a questão da chuva, como que ia regar a terra? Irmãos, a gente muitas vezes tem assim umas ideias tão negativas e passamos algo tão negativo para aqueles que estão ao nosso redor. Nós devemos ter essa visão mais positiva a respeito das coisas. Está calor, louvado seja Deus por isso. Aqui a nossa congregação, como gostaríamos de ter um ar-condicionado. Louvado seja Deus que temos um ventilador. Né? Irmãos, é que os irmãos não congregaram no Acre. É que os irmãos não congregaram no Acre com ventilador. Ventilador no Acre é como se tivesse um secador de cabelo enorme em você, assim. Secador de cabelo enorme. Olha, está até fresco. Estou até arrependido de não ter vindo de terno hoje. Né? O ventiladorzinho aqui que está ajudando demais. Né? Irmãos, nós sermos gratos a Deus e demonstrarmos gratidão às pessoas. Isso e ser simpático às pessoas. As pessoas passam perto de nós, tem hora que... eu gosto muito aqui de Altos de Santana por causa disso. Há uma coisa singular aqui em Altos de Santana. Não sei se é porque aqui é cheio de mineiro. Mineiro é gente boa demais, né? O mineiro é gente boa demais. Quem dera todo mundo fosse mineiro. Quem dera todo mundo fosse mineiro. O mundo seria diferente se todo mundo fosse mineiro. Gente boa. Rapaz, você passa perto de gente que você não conhece, ele te cumprimenta. Você chega em São Paulo, se você cumprimenta, o cara já... Rapaz, se você cumprimenta dentro do elevador, então ele falou, e agora? Estou preso aqui com ele, vai me roubar. Né? Aqui é uma bênção nesse aspecto. Mas olha só, a pessoa te fala, bom dia, mas você coloca um sorriso maravilhoso no rosto e fala, opa, bom dia. Ou então aí os mineiros, dia. Né? Aí, dia. Um sorrisão no rosto. Isso é ser simpático, irmão. A pessoa fala bom dia, você com aquela cara assim, emburrada, como diz, acabou de acordar, mal escovou o dente, nem como diz, mal lavou o rosto, né, com aquela cara assim, que parece que não tomou leite, tomou lixo, chupou limão. Ô irmão,
Seja agradável a tua palavra. Que as pessoas olhem e tenham vontade de estar perto de você. As pessoas tenham vontade de estar próximo de você. Ou pessoa simpática, essa daí. Pessoa sorridente. Não como aquele bobo da corte, mas tem um sorriso fácil. Uma pessoa alegre. Não é rabugenta. A coisa estranha é crente rabugento. Irmãos, crente tem que ser uma pessoa alegre. Pessoa de sorriso fácil. Tem que ser assim. Irmãos, e a palavra que sair da nossa boca edifique as pessoas. Edifique. A pessoa vem com uma dificuldade, você vai pegar e dar uma palavra para ela de esperança. Uma palavra de esperança. Ela vem reclamar para você do governo, dá uma palavra de esperança. Não é, opa, espera aí que mais 2 anos a gente muda de presidente. Não é assim. Reclama de São José que a gente está com problema aí com troca, com coleta de lixo. Fica preocupado não, que em outubro a gente tem eleição, a gente muda de prefeito. Não, irmão. Dá uma palavra de conforto, dá uma palavra lá de fortalecimento. Seja a tua palavra agradável. Mas, irmãos, aqui ele ainda salienta que além de ser uma palavra agradável, aqui ele vai dizer também temperada com sal. O sal, nós podemos falar a respeito de sabor, né? Aqueles irmãos que têm problema com pressão alta, aqueles irmãos que têm dificuldade, tem que tirar um pouquinho do sal. Eu falar a verdade, eu prefiro aumentar o remédio de pressão do que pegar e tirar o sal da comida. Como diz, vai ser aquela luta dentro, mas o negócio ruim é quando você come sem sal. Uma comidinha sem sal, sem sabor. Um negocinho insosso, né? Eu gosto assim de uma comida bem temperada. Não exagero no sal não, mas sem sal é ruim. Mas o sal, irmãos, não é apenas aquele que dá o sabor. O sal ali, ele era utilizado na culinária, sim, era utilizado na culinária, mas numa época em que não havia geladeira, numa época em que não existia energia elétrica, né? Tudo bem que se fosse da época lá eles iam usar menos sal e usar talvez mais aquelas latas com banho de porco, né? Se tivesse aprendido com meu avô, por exemplo, lá em Minas Gerais. Eu gosto dos mineiros, meu avô era mineiro, meu pai também. Né? O pai era gostoso quando ia na casa do meu avô lá buscar ali o suíno ali naquela lata, conservado na banha. Eita, coisa boa. Né? Fazia a gente engordar, mas era boa demais. Né? Mas assim, é que eu falo, se tivesse sabedoria mineira, eles iam usar menos sal para conservar. Mas o sal era aquele que conservava. Né? A gente pode ver aí bacalhau, por exemplo, né? Muito comum bacalhau ser conservado no sal. E o sal é aquele que conserva. E olha só, irmãos, ele está falando a respeito da sua palavra, ela, além de ser agradável, a sua palavra também ela ser temperada com sal. A sua palavra também ela tem que conservar, irmãos. E a tua palavra ela conserva várias coisas. Ela conserva moralidade. Ela conserva bons costumes. Ela conserva bons costumes. As suas atitudes, por exemplo, perante os seus parentes, as suas atitudes perante os amigos do trabalho, escola, seja que for, se a tua palavra ela conserva ali os bons costumes, você não é uma pessoa, como a Escritura diz, de chocarrice, que é aquele que fica só de piadinha, mas você é aquele que fala de forma séria, você é aquele que, quando tem alguma coisa a ser tratada, você age com sabedoria. A pessoa vai e conta uma piadinha infame ali. Não digo que você tem que fechar a cara e dar um murro na cara dela por isso, não. Não. Você pode falar, rapaz, mas isso é ofensivo, né? Isso é ofensivo. Essa conversa, por exemplo, aí, ela não é uma conversa boa.
Essa conversa pode levar a coisas que não deveriam, como adultério, por exemplo, como fornicação, por exemplo, como coisas que não deveriam. Irmãos, a nossa palavra, ela conserva as coisas. O que ele está querendo dizer é na conversação que nós temos com as pessoas. Além de ser agradável, nós também devemos conservar os bons costumes. Conservar os bons costumes. Ah, irmãos, é muito melhor que alguns não gostem, de repente, de estar próximos de nós, porque nós somos muito certinhos, do que as pessoas amarem estar do nosso lado, porque fazemos igual a eles. Gostam, por exemplo, de fazer ali, como diz as confraternizações, porque você é o primeiro a ficar contando piada infame. Você não está conservando os bons costumes. Você não está conservando aquilo que Deus gostaria que fosse conservado. Precisamos, irmãos, dessa sabedoria que vem do alto, da sabedoria para nós portarmos de forma correta diante das pessoas, de termos sabedoria para que, através dela, oportunidades se abram. E diante destas oportunidades que se abrem, as nossas palavras, aquilo que sair dos nossos lábios, sejam coisas que agradem, sejam coisas que edifiquem as pessoas. E principalmente aqui também, que ela conserve a moralidade, conserve os bons costumes. E aí, irmãos, ele diz aqui, versículo de número 6 ainda, a respeito destas oportunidades que se abrem, além de usarmos de palavras agradáveis, como quando tivermos oportunidades, de dela ser aquilo que conserva. Ele diz, para saberdes como deveis responder a cada um. Irmãos, a grande dificuldade talvez entre nossos parentes, além dessa questão do testemunho, seja a forma de respondermos a eles. Seja a forma de respondermos. Muitas vezes podemos responder com grosseria. Muitas vezes podemos responder com incredulidade. Muitas vezes podemos responder, irmãos, de forma que não edifique. Por isso aqui Paulo ele está falando a respeito disso. Olha, peça sabedoria ao Senhor. Peça sabedoria. Porque em vez de você, de repente, construir coisas no seu lar, você não venha destruir, mas que você venha construir. Para que as respostas que você dê, você possa edificar as pessoas. Ah, irmãos, muitas vezes nós temos essas dificuldades por causa disso. Nós falamos para os nossos parentes e muitas vezes não vemos a questão de retorno do jeito que nós gostaríamos. E perdemos a paciência com isso. Perdemos a paciência. Cuidado com as respostas que damos. Respostas atravessadas. Coisas que muitas vezes acumulamos dentro de nós que faça com que nós sejamos grosseiros. Venhamos a ver essas coisas e tratar essas coisas no nosso coração, liberando perdão, agindo com sabedoria. Oh, irmãos, assim nós iremos aproveitar as oportunidades, agindo de forma com que Deus ele quer de cada um de nós. Podemos ser grandes bênçãos na vida dos nossos familiares, parentes, amigos. Eu creio que o grande desejo de cada um de nós, e é o meu, é que cada um dos meus parentes, eles desfrutem da eternidade juntamente comigo. Que os momentos com os meus parentes não sejam aqui esses poucos momentos aqui na terra, poucos anos, mesmo que seja 100 anos aqui, é um piscar de olhos dentro daquilo que é a eternidade. Teve um congresso, o congresso da Fiel, o Caio esteve lá nesse... Teve um congresso, não teve? Não, foi da Fiel, não, foi lá em São Paulo, né? Da cultura cristã, e voltaram com uma frase maravilhosa de lá, e eu gostaria de reproduzir, com a devida licença, né? Uma das coisas que eu acho que Joel Bick falou, é que eu não quero imaginar 5 minutos no céu sem os meus parentes.
Irmãos, é através do nosso portar que talvez esteja faltando ali para a transformação deles. Talvez seja através da sabedoria que talvez esteja faltando em nossa vida. Talvez seja as nossas palavras. Talvez seja as nossas respostas. Rogue a Deus por isso. Senhor, me dê sabedoria. Me dê sabedoria. E que o Senhor haja. Me use como instrumento do Senhor para ser grande bênção na vida dessas pessoas, dos meus vizinhos, dos meus parentes. Irmãos, hoje nós vimos a respeito desta atitude da igreja fora dos seus portões. Aí a atitude aqui é de uma vida de sabedoria para com os que são de fora, abrindo assim oportunidades para o anúncio do Evangelho. E assim, dentro destas oportunidades que serão abertas, que as nossas palavras elas sejam agradáveis, que as nossas palavras também elas preservem o bom costume e que as nossas respostas edifiquem a vida das pessoas. Tragam, irmãos, fortalecimento, tragam, irmãos, ali consolo, tragam ali convicção a respeito daquilo que o Senhor proporciona para nós, daquilo que vem do alto. Que seja uma grande bênção a Deus, seja uma grande bênção de Deus a nossa vida perante os de fora. Assim como tem sido uma grande bênção de Deus aqui dentro da igreja. Os irmãos têm sido grande bênção na minha vida aqui dentro da igreja. Que sejamos cada um de nós bênção na vida dos de fora, mostrando que o Evangelho não é aquilo que muitas vezes tem sido falado lá. Que vida cristã não é muitas vezes aquilo que tem sido vivido por muitos que se dizem crentes, mas por pessoas comprometidas, pessoas que estão vivendo de forma digna do Evangelho que o Senhor nos chamou.